Oi, aqui é a Bibs e no vídeo de hoje nós vamos testar a nossa querida Copic com tons de pele. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu comprei essa digníssima caixinha aqui. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas temos poucas opções pra fazer uma pele negra. Temos, eu não lembro, mas a gente fez um swatch que no momento eu não sei onde está, mas existe. A gente tem um swatch, você pode ver, vou deixar o vídeo no card e na descrição e vocês conseguem comparar. Mas tinha mais ou menos duas cores que dava pra ser usada pra fazer tom de peles negras. Eu procurei, e assim, por marcadores, tons de pele, e foi muito difícil de achar. Mas eu achei esse daqui, que tem algumas opções de cores, que dá pra gente fazer pele branca, amarela, negra. E é claro, você vai sobrepondo, vai fazendo os tons. Seria melhor se tivesse mais? Seria. Não achei. O único kit que eu achei depois que eu comprei esse, que foi uma facada. Um suco teria doído menos, porque o preço era alto. Depois eu achei um que, considerando o quantia e tudo mais, era mais em conta. Mas eu já tinha comprado, né? Então fica pra uma outra oportunidade. Eu não sei vocês, mas eu nunca gostei do fato de intitularem a cor... Eu acho que é salmão, gente. Eu tenho problema com cores, como vocês sabem. Enfim, intitulavam ela como cor de pele. Acho péssimo, porque, né, a gente tem diferentes tons. Então, aqui em casa, a gente gosta de comprar diferentes caixinhas, né? Diferentes marcas que tenham outras cores. É claro que dá pra você fazer, sim, cores de pele com as cores que vem na caixinha normal de lápis. Mas é de uma importância genuína lançar esse tipo de material, porque, facilita a pintura, 2, fica muito mais fácil pra criança achar a cor de pele dela, ou adulto também, né? Representatividade importa. E mais do que isso, se você compra uma caixa de lápis de cor que não vem tantas opções de cores, você não vai encontrar uma gama tão grande a ponto de você conseguir fazer diferentes tons de pele. Enfim, vamos ao foco. Eu queria fazer um vídeo que não fosse muito longo, porque eu realmente só queria mesmo testar o material, porque eu estou ansiosa. Então, eu achei esse desenho antigo que eu tenho aqui, que nunca foi pintado, coitado, estava esquecido numa caixa, mas lembramos que ele existe. Então, a gente vai pintar esse desenho aqui e testar o material. Vai ser uma pele negra, porque faz tempo que eu não pinto pele negra. Acho que pro canal eu nunca fiz nenhuma. Nenhuma. Eu gosto da ideia de pintar diferentes tons de pele, diferentes tipos de pele, diferentes cores, diferentes raças, porque você pratica tons, subtons, e até porque existem peles puxado pro oliva, peles quentes, peles frias, enfim. E você se diverte, aprende muito, muito mesmo, porque pele quando erra dá até uma tristeza no coração. Enfim, então, sem mais delongas, eu vou começar pela parte mais importante. A parte de apagar aquilo que precisa ser apagado e clarear o que precisa ser clareado, não é mesmo? Eu sempre uso limpa-tipos. Esse limpa-tipos que eu uso é da Merkur, está sem embalagem, mas esse aqui, ele como vem novo. Ele é agora. Esse aqui era eu acho que da Stedler, talvez. Eu não lembro, esse é bem antiguinho. Você pode ver que ele tá bem sofrido. Ele começa assim, fica assim com o tempo. E esse aqui da Stedler começou com a mesma cor. E hoje em dia é essa maçaroca amassada aqui, que não tem mais nem como tirar uma mancha de algum lugar. Mas ele tá aqui por consideração, entendeu? Ele ganhou essa posição. Gente, a gente tá esquecendo da parte mais importante. O swatch.
A gente precisa saber como realmente são as cores. Tá. Eu tenho aqui nessa caixinha diferentes tipos de papel e desenhos inacabados. Pode ver aqui. Temos a tabelinha do que é o que, pra não me perder com os papéis. E temos também, deixa eu mostrar pra vocês, processos, não é mesmo? Que eu acabei desistindo, ou que vão ser usados no futuro. Enfim, são diferentes processos. Ela tem duas pontas, uma chanfrada e eu não sei se isso é uma ponta brush. Então vamos lá. Elas são mais arredondadinhas, diferente das outras que são quadradas, elas estão essa parte mais, sabe? A gente testa as duas pontas. Tem aqui a diferenciador. A chanfrada e a outra é pincel. Então vamos lá, eu acho que pra esse tipo de papel, que é o tipo de papel que eu usei, só que eu usei um pouco mais fino, acho que é 170, enquanto esse aqui 190, algo assim, ou esse 150, enfim, esse é mais fino. Acho que a ponta brush sofre um pouco pra passar nesse tipo de papel, mas porque marcadores foram feitos pra passar em papel mais macio, né? Só que eu realmente quero testar nesse desenho que já tá pronto. Então, acho que eu vou usar mais a ponta chanfrada e essa ponta pra fazer detalhes. Mas, ó, acho que dá pra vocês verem bem as cores. Então, acho que eu vou usar. Vamos lá. Acho que eu também senti falta de um tom mais puxado para amarelo. É um pouco triste, porque é difícil de fazer uma pele asiática. Mas aí a gente compra outros marcadores no futuro, no futuro, não é mesmo? Enfim, como a ideia de hoje é fazer uma pele negra, vai resolver, né? Vai suprir. Para os detalhes que não são esse tipo de tom, a gente vai usar as nossas canetinhas da ZJW. Sem mais delongas, bora lá. Eu vou ficar quietinha e pintar, porque é assim que eu funciono melhor. E no final eu volto pra gente conversar.
Bom, esse aqui é o resultado. Eu acho que é um marcador muito bom. Flui muito, de forma muito macia, sabe? Flui muito bem. Eu consegui fazer várias camadas, como vocês puderam ver. E é bem gostoso de trabalhar mesmo por conta disso, porque você consegue ir escurecendo, escurecer mais e mais e mais. E retoca aqui, retoca ali. Ele fica um tempinho relativamente considerável molhado, né? Pra você poder construir camadas. E assim, gente, eu tô muito feliz porque eu amo pintar retratos. Então, poder pintar retratos com marcador de forma fiel, né? De forma a respeitar toda uma questão de luz e sombra, me deixa extremamente feliz. De novo, sinto falta de tons de pele amarela, mas são 6 cores, né? Então, vamos dar um desconto. Pra quem possa interessar, é um marcador caro, sim. Eu paguei esse valor que tá na tela por 6 cores. É um pouco triste. Eu lembro que uma época, quando eu não pintava, custava uns R$ 30 um marcador da Copic. Hoje em dia que eu pinto e agora eu compro, né? Primeira vez comprando. Custa cerca de R$ 70 cada cor. É uma diferença gritante, um pouco desesperadora, inclusive. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários ou sugestão de algum vídeo que você queira ver por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.